Vamos agradecer a presença de todos aqui, para dar início a mais um estudo do nosso curso dos 5 princípios. Vamos fazer nossa prece, fechar nossos olhos, serenar nosso coração. Pedir a proteção, pedir a permissão de Deus, de Jesus, da espiritualidade da vida do Jefa, para iniciarmos mais essa tarefa, iniciar esse estudo. Pedir que esteja conosco, como sempre, para que consigamos apreender o máximo do que aqui for repassado, que o docente seja intuído, de tudo que ele já conhece dos 15 princípios, para que seja tudo o nosso benefício. E todas essas vibrações desse encontro, levemos para o nosso dia a dia, para a nossa vida, espalhemos essa doutrina, a luz, as vibrações dessa doutrina, onde passarmos, com quem estivermos. Sejamos luz onde estivermos, progressamos onde estivermos plantados. Que assim seja. Graças a Deus. Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, abençoe a nossa iniciativa de nos aproximarmos do pensamento dele, da compreensão do pensamento dele. Hoje, na sequência do estudo dos 15 princípios fundamentais do Espiritismo, que é a proposta do nosso estudo, nós vamos dar continuidade ao tema Deus, que é o primeiro tema, e que Leon Denis nos ensina que Deus, o entendimento de Deus, é um princípio fundamental da vida. É o ponto inicial de tudo. É sobre isso que a gente vai querer conversar mais um pouco hoje com vocês, para que a gente comece a compreender Deus por intermédio das suas leis, das leis naturais. Leis naturais ou divinas, leis divinas ou naturais, está lá no Livro dos Espíritos, e que há muito tempo atrás nós não ouvíamos falar de lei divina, uma lei específica divina. Kardec é que traz para nós as 10 leis morais. A gente falava de Deus assim de uma forma muito simples, e a gente até fala até hoje, de uma forma muito bastante espontânea, mas é fruto de uma cultura, fruto de um costume, fruto de toda uma cultura, de um tempo, que a gente vai com Deus, Deus te abençoe, Deus te pague, mas a gente muitas vezes não sabe nem o que está falando, assim, muitas vezes faz parte de um conjunto de ensinamentos que a gente vem recebendo aí culturalmente, e que a gente precisa de começar, inclusive, quando utilizar essas expressões, começar a energizar um pouco mais essas expressões. Tomar consciência delas, da força que elas têm, porque a gente às vezes fala assim, o segundo dos 10 mandamentos é não tomar o seu santo nome em vão. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo é não tomar o seu santo nome em vão. Quando a gente traz para o nosso entendimento de hoje, muitas vezes nós tomamos o nome de Deus em vão por quê? Porque simplesmente sai da boca para fora, não sentimentalizamos, não temperamos de valores sentimentais aquilo de verdade. Muitas vezes é só uma expressão mesmo. E através dos tempos, a gente vem lidando com esse conceito de Deus de uma forma muito vaga, e hoje o Espiritismo vem trazer para nós alguns recursos que nos levam a ter uma consciência diferente de Deus. Nós vimos nos nossos estudos passados, quando estudamos os atributos da divindade, e aqueles atributos da divindade, aquelas peculiaridades divinas, aquelas potencialidades, aquelas potências divinas, aquelas particularidades de Deus
Se a gente parar para estudar cada uma delas, a gente vai render muito no nosso processo de redefinição desse perfil divino em nós. Já vimos isso. E hoje a proposta de hoje, que nós falamos no último vídeo, é que nós iríamos conversar um pouco sobre as leis de Deus. Porque Deus é a inteligência suprema, questão número 1 do Livro dos Espíritos, e a causa primária de todas as coisas. Para a gente entender isso, como é que essa inteligência governa esse universo. E da eternidade dessa inteligência suprema. E como é que nós nos relacionamos com essa inteligência suprema. E como nós somos efeitos dessa inteligência suprema. Como nós somos radiações dessa inteligência suprema. E buscarmos compreender um pouco mais com profundidade aquilo que a gente desenvolveu no nosso estudo passado, naquele gráfico, da evolução do ser, da evolução espiritual que nós estudamos semana passada. Daquele ponto inicial, daquela trajetória que cada ser esboça, cada ser segue essa trajetória, e da nossa destinação. Porque se Deus é soberanamente justo e bom, a nossa destinação também é sermos perfeitos, felizes. E é Jesus que fala: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E não é no céu lá em cima, não, é no céu consciencial, no céu íntimo de cada um. Então, ao atingir essa perfeição, é uma garantia que nós temos, que nós vamos conseguir, porque Deus é soberanamente justo e bom, que é o seu atributo. Como? Cada vez mais compreendendo e praticando as suas leis. Porque é através dessa compreensão e dessa prática que nós vamos evoluindo. Porque também não basta compreender. E muitos de nós, ainda hoje, e essa compreensão, ela se inicia a partir daquele ponto em que Deus nos criou. É aquele ponto inicial da criação divina, onde nós fomos a criação divina. Onde é esse ponto? Nós não sabemos. Hoje nós temos registro de nascimento para esse corpo, para essa existência. Mas esse registro é registro de nascimento físico. Mas o registro de nascimento espiritual nós não temos. Nós sentimos os registros em nós, da nossa própria existência, através dos tempos, pelas tendências que nós trazemos para os dias de hoje, para a existência de hoje. Mas essa impressão da consciência, da lei divina em nossa consciência, ela se inicia no momento em que nós fomos criados por Deus. Naquele momento em que nós atingimos a consciência de nós mesmos, porque até então no reino animal, como nós tínhamos estudado anteriormente, o animal não tem consciência de si. A passagem para o reino hominal é o início dessa consciência individual que nós começamos a ter. Mas você já passa tendo a consciência? Não, é muito sutil, é muito leve essa consciência que vai se desenvolvendo com o tempo. E essa consciência divina também é consequência da nossa própria evolução que vai se desenvolvendo com o tempo. E essa consciência das leis divinas, a questão 621 é uma das mais interessantes do Livro dos Espíritos, porque ela traz exatamente essa pergunta. E é uma coisa interessante que a gente precisa de parar e pensar um pouco mais sobre ela. As respostas são interessantes na vida, mas as perguntas são mais interessantes muitas vezes do que as respostas. Porque as perguntas é que dirigem o progresso, a forma como a gente pergunta. E o Espiritismo é filosófico, ele é eminentemente filosófico. Leon Denis fala que a força do Espiritismo está na sua filosofia. E filosofar é perguntar, é questionar, é indagar, é exercer a felicidade. Então, o convite para a gente hoje é que, na medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente começa a ser um pouco mais elaborador dos nossos questionamentos, das nossas perguntas, para que a gente vá cada vez mais entendendo Deus, mas com perguntas mais objetivas, mais lógicas, mais claras, mais consistentes, mais coerentes, porque de perguntas pueris já é feita a nossa caminhada. Hoje nós temos recursos já
para filosoficamente estabelecer esse ponto de mutação em nós, na elaboração desses questionamentos, de forma mais profunda, mais inteligente e mais condizente com o que nós temos aprendido sobre Deus. Então, na medida que a criatura vai desenvolvendo, ela vai desenvolvendo também esse senso crítico, essa capacidade de indagar da própria natureza, da própria vida, indagar sobre e em busca dessa compreensão da lei divina. Isso é um grito que vem dentro de nós e é inalienável. Nós não passamos isso para frente, isso é nosso e é responsabilidade pessoal e intransferível e é de cada um de nós. A forma como cada um sente essa necessidade de compreender mais Deus, de buscar mais Deus. Então, a conversa nossa de hoje é nesse sentido. Como é que é esse processo? E nós não vamos ficar falando aqui dentro do personalismo, não, para a gente não se perder aí nesse entendimento. Nós vamos buscar depoimentos, ensinamentos de Kardec, de André Luiz, de Joana de Ângeles, de Leon Denis, de Emmanuel. Tem ensinamentos muito profundos deles. E nós queremos começar com uma passagem do Evangelho que Jesus, o eixo central do ensinamento de Jesus é a construção do reino de Deus em nós. O eixo central de tudo. Ele veio para isso, para trazer mais valores e agregar mais para que nós tomássemos esse caminho com mais consciência desse processo de construção do reino de Deus em nós, ou do reino dos céus em nós, tem as duas expressões. E que esse eixo central, Jesus falava nele, o reino dos céus, todas as parábolas começam com o reino dos céus, quase todas começam, o reino dos céus é semelhante, não é igual, é uma referência, uma figura que ele quer usar para nos acenar com esse caminho, desse processo, na caminhar na direção desse processo de construção do reino dos céus em nós. E os fariseus, e tanto ele falar desse reino dos céus, falava nas parábolas, falava. Aí os fariseus chegam para Jesus e perguntam para ele: onde é que está esse reino dos céus? Os fariseus são os de hoje, são os mesmos de hoje. O farisaísmo ainda está aqui. Hoje, em muitas situações, nós ainda ficamos nos perguntando: onde é que está esse reino dos céus? Que Jesus tanto falava. E os fariseus devem ter saído muito sem entender nada com a resposta de Jesus, quando Jesus fala que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Certamente é pensando nisso que Kardec, quando vai elaborar aí o Livro dos Espíritos, quando ele vai elaborar as perguntas, e ele como pedagogo, com uma didática maravilhosa, ele aprofunda as perguntas e faz as perguntas, aquelas perguntas que vêm educar, que vêm esclarecer, que vêm consolar, que vêm elucidar, que vêm jogar, que vêm impulsionar as criaturas para frente e para o alto. E quando ele pergunta na questão 621, onde estão escritas as leis divinas, certamente ele está se embasando em todo o entendimento, não dessa expressão do Cristo, mas em todo o entendimento dele do Evangelho, porque, como estudioso que ele estuda o Evangelho e recorre ao Evangelho durante toda a sua obra e mostra para nós que a missão do Espiritismo nada mais, não é outra senão a de elucidar as páginas do Evangelho. E tanto ele passeia no Velho Testamento, recorre à passagem do Velho Testamento, quanto ele viaja também no Evangelho, recorrendo à passagem do Evangelho durante a trazida aí da obra, das 5 obras básicas. E quando Kardec pergunta onde estão escritas as leis divinas, os Espíritos respondem assim: a vossa consciência. Aí, comparado com essa passagem aqui, o reino de Deus está dentro de vós. Então nós temos muita dificuldade de compreender isso, temos tido muita dificuldade de compreender isso pelos tempos afora. E Kardec traz para nós
na introdução do Livro dos Espíritos, quando ele fala para nós assim: o Espiritismo dilata o pensamento, ele rasga novos horizontes, em vez dessa visão mesquinha e acanhada que o concentra na vida atual, que faz do instante em que vivemos na Terra, ele, o Espiritismo, mostra que esta vida não passa de um elo harmonioso e magnífico do conjunto da obra do Criador. Mostra solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Esse trecho é de uma profundidade, porque ele fala que o Espiritismo dilata o pensamento. Dilata por quê? Porque ele não é não possui só um caráter religioso que normalmente peia o nosso pensamento. Normalmente traz amarras para o nosso pensamento, porque todo o ensinamento religioso que nós temos tido através dos tempos, ele é meio medonho, né? Ele é amedrontador, ele é ameaçador, ele é com base numa visão muito míope, muito distorcida de Deus. Então o Espiritismo vem trazer aí uma clareza sobre a expressão do Cristo de que Deus é amor, de que Deus é Pai, de que Deus é amor, de que Deus é o Criador de tudo, que Deus é a essência maior em termos de bem, de bom e de belo que o Cristo traz para nós. Então, dentro dessa linha, o Espiritismo dilata o pensamento, ele rasga novos horizontes, ou seja, através do seu caráter filosófico, ele vai ampliando a nossa visão. Nós começamos a enxergar um pouco mais além daquilo que nós enxergar, não com os olhos, mas enxergar com o entendimento, um pouco mais além de tudo isso que nós temos vivido até hoje e aprendido até hoje. O espírito humano vai se desenvolvendo e tem horas que ele necessita de mais, que ele necessita de um pouco mais, que ele não se contenta mais com mais do mesmo. E aí ele alça novos voos para poder buscar coisas novas, e essas coisas novas hoje, pelo que nós temos estudado, pelo que nós temos entendido, essas coisas novas estão sendo trazidas pelo Espiritismo, exatamente porque ele não se prende a só a religiosidade ou só a ciência. Ele é eminentemente filosófico. É onde ele confere a cada um de nós essa oportunidade de se exercitar, porque cada um de nós é um ser pensante. Os espíritos são definidos na codificação como são seres inteligentes que povoam o universo. E exercício de inteligência é exercício de si, porque nós somos a nossa inteligência. Somos os seres inteligentes que povoamos o universo, e até nisso nós ainda estamos atrasados de entender e achamos que povoamos a Terra. Não existem espíritos terráqueos somente, existem espíritos universais que povoam o universo fora da matéria, na matéria. Tudo isso está implícito nessa resposta dos espíritos. Ele rasga novos horizontes, em vez dessa visão mesquinha e acanhada que o concentra na vida atual, que faz do instante em que vivemos na Terra, que é, na verdade, esse instante que nós vivemos na Terra. Como é que nós temos entendido isso? Como é que a humanidade ainda entende isso? Que consciência isso que consciência das leis divinas esse entendimento vai interferir em nós? O que nós estamos fazendo aqui? Quem nós somos? De onde nós viemos? Para onde nós iremos? Onde é que estamos? O que nós estamos fazendo aqui? Para onde nós voltaremos? E aquela outra pergunta, o que será de nós? E dentro dessa consciência que o Espiritismo nos traz, trazendo os princípios fundamentais, ele nos acena com a imortalidade, nos acena com a lei de progresso, nos acena com a misericórdia soberana do Pai, que sempre vai nos atrair para Ele, que sempre vai nos oferecer tantas oportunidades quantas forem necessárias para o nosso aperfeiçoamento.
oportunidades que o Espiritismo hoje vem nos alertar, que nós estamos numa chamada atual reencarnação. As oportunidades são dentro das reencarnações, as várias circunstâncias que nós estamos submetidos, dentro das reencarnações, e a cada reencarnação como sendo uma oportunidade. Dentro dessa vida imortal, porque o Espírito, nós temos uma eternidade pela frente. Ter essa consciência é muito consolador e é muito animador e rasga esses horizontes que a gente quebra essa fronteira da morte. Que o túmulo não é uma fronteira definitiva. O túmulo é só uma porta que se abre para um novo padrão vibracional. O Espiritismo vem trazendo isso para nós, à medida que nós vamos compreendendo isso e vivenciando isso o máximo possível em nós vamos nos libertando das amarras do passado. Por isso ele é libertador. Ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo harmonioso e magnífico no conjunto da obra do Criador. Elo, corrente. Um elo da corrente. Então, a nossa vida espiritual é essa corrente. Essa existência é só um elo que se ligou e que daqui a pouco vai se romper, mas que espiritualmente vai continuar. E que isso faz parte de um processo harmônico. Entender isso é caminhar na direção da compreensão das leis divinas, porque as leis divinas se pautam no amor de Deus. E João fala para nós que porque Deus é amor. Compreender essas leis divinas, na proporção que vamos compreendendo, nós vamos arranjando recursos para construir dentro de nós esse reino dos céus. E o que é esse reino dos céus que nós estamos entendendo hoje? É essa nova qualidade de vida espiritual que cada um vai acessando na proporção em que vai compreendendo as leis divinas que regem esse reino dos céus, que legisla sobre esse processo de construção do reino dos céus, e que se nós tomamos a contramão desse cumprimento dessas leis divinas, nós retardamos o nosso processo de construção desse reino dos céus. E que isso começa e se desenvolve, começa no momento da criação e vai se desenvolvendo no processo evolutivo. Mostra o Espiritismo a solidariedade, vamos entender isso, que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Todas as existências de um mesmo ser. Então, hoje nós temos uma visão diferente de nós e das pessoas e das criaturas, através da observação da diversidade e das adversidades tão diversas, né, que nós vemos por aí. Quando a gente coloca isso em xeque com a soberana justiça e misericórdia de Deus, aí nós vamos buscar compreensões novas em outras fontes, porque Deus é soberanamente justo e bom, isso é tese. Então, dentro dessa compreensão nova dessas novas fontes, nós vamos acessando e vislumbrando novas compreensões dessas leis divinas. Aí nós vamos enxergar aí a soberana justiça e misericórdia de Deus se manifestando através das suas leis. E que essas leis, elas guardam uma relação a cumprimento dessas leis, guardam uma relação de solidariedade nossa conosco mesmo, com o nosso passado, com as nossas existências, com as nossas escolhas, com a consciência de que nós hoje somos exatamente um produto das nossas escolhas, das nossas práticas, que nós estamos sob a égide da lei de causa e efeito e que essa é uma lei divina, lei de responsabilidade pessoal e intransferível, lei de responsabilidade, lei divina. E nós conosco mesmo, com todos os seres de um mesmo mundo, qual a relação que nós temos com os seres desse mundo, do planeta Terra? Quantos são? São de 8 bilhões de almas encarnadas, com mais alguns seres desencarnados que devem ter o triplo desses 8 bilhões. Então nós temos aí uma relação de solidariedade com uns 40 bilhões de almas que estão gravitando na energia do nosso planeta. O
Que solidariedade é essa? De pensamento, de ação. Quando nós emitimos um pensamento desastroso, pensamento realmente carregado de maldade, esse pensamento entra nessa teia vibracional e interfere no ambiente que nós vivemos, interfere no mundo todo, interfere no universo todo. Aí a gente tem um livro muito interessante que fala que é o universo numa casca de nozes, alguém já teve oportunidade de ler, que fala que uma batida de asas de uma borboleta em Nova York é capaz de gerar uma tempestade do lado de cá. Então, essa batida de asas de uma borboleta é exatamente o nosso pensamento, o quanto que nós conseguimos interferir na energia do planeta. Quando André Luiz vem do nosso lar e ele narra que tem essa camada, essa crosta energética negativa sobre a Terra, e fala para nós que é o somatório das vibrações, das más vibrações humanas, que nós chamamos de egrégora, né? Egrégora é esse conjunto de energia que encobre os ambientes, os lugares, os corpos e tudo mais, e as aglomerações. Essa egrégora negativa, ela não é produzida por uma única criatura, ela é produzida por todos os terráqueos. Cada pensamento negativo que nós emitimos, nós agregamos um valor negativo a essa egrégora. Então, que exige tanto esforço para espíritos que vêm transpor essa camada energética para socorrer na Terra. Quando chega, ele esbarra nesse obstáculo, nessa dificuldade, que ele tem que tomar atitudes novas, assumir comportamentos diferentes para conseguir transpor essa energia. Isso é fruto do nosso pensamento. Então, há uma solidariedade, e essa solidariedade se pauta exatamente nas leis divinas, e na principal dela, na lei do amor, a lei da justiça e a lei da caridade. Então, quando Kardec vai elaborar aí o livro dos Espíritos, certamente ele parou e falou assim: olha, a proposta é escrever uma obra, mas por onde é que eu começo? Eu vou começar por Deus. E o primeiro capítulo do livro dos Espíritos, ele começa exatamente com a questão número 1, que é Deus, depois vem desenvolvendo o nosso entendimento sobre Deus, e depois lá mais para frente, na questão 621, que ele entra na questão da lei divina, porque precisava de um pré-requisito, um conhecimento inicial, para depois entrar nessa questão da compreensão da lei divina. Então hoje, com os princípios fundamentais, nós temos chaves para abrir esse processo de compreensão da lei divina dentro de nós, para que nós possamos realmente construir esse reino de Deus que está dentro de nós e potencializar esse reino de Deus e transformá-lo cada vez mais em qualidade de vida espiritual melhor. Essa é a proposta. E essa qualidade de vida espiritual melhor, obviamente, é uma consequência natural do nosso desenvolvimento intelectual e moral. E o acesso a essas leis divinas também é uma consequência natural. É isso que nós queremos conversar aqui hoje, nesses dois estudos que nós vamos gravar hoje. A solidariedade entre os seres de todos os mundos. Aí nós entramos no princípio 9, pluralidade dos mundos habitados, onde nós vamos ter uma nova visão e vai se descortinar um novo ambiente para nós, um novo panorama nessa conjugação harmônica das leis divinas. Só que agora nós saímos do campo íntimo, da experiência própria das múltiplas reencarnações, saímos de um conjunto maior que é a humanidade da qual nós estamos fazendo parte hoje e entramos num âmbito bem maior que é o universo. E aí nós vamos entender: há muitas moradas na casa do Pai, a quantidade de moradas que tem, vamos entender a lógica divina, o cumprimento das leis divinas, a lei de progresso, aí, pelas leis morais, as 10 leis morais, nós vamos entender isso muito melhor através de perguntas e respostas sobre essas leis. As leis morais são 10, está no Livro dos Espíritos, no capítulo 3. E das leis morais derivou-se o Evangelho segundo o Espiritismo.
De cada uma das 4 partes do Livro dos Espíritos derivou-se as outras 4 obras além do Livro dos Espíritos, nós sabemos disso. Da terceira parte derivou-se o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata exatamente da moral. E Kardec pergunta aos Espíritos, como poderia definir moral? O que é moral? E os Espíritos respondem, moral é a regra do bem proceder. Então, o que é, na verdade, o Evangelho? É um complexo de regras do bem, de bem proceder. O Evangelho é eminentemente moralizador, mas não é moralizador nesse sentido que nós estamos acostumados a definir moral. É moralizador no sentido de cumprimento, de ensinar a cumprir a regra do bem proceder, de exemplificar o cumprimento da regra do bem proceder, de exemplificar a moral. E isso nós vamos atingindo essa capacidade na proporção em que nós vamos descortinando, acessando dentro de nós. Lembra da nossa última conversa que nós falamos que esse processo de acesso é como o computador? A gente às vezes tem um computador de última geração e não consegue acessar o que ele te oferece. E nós temos aqui na nossa consciência as leis divinas e ainda não conseguimos acessar essas leis convenientemente. E muitas vezes, quando acessamos, não conseguimos compreendê-las muito bem, não conseguimos cumpri-las muito bem ainda, embora muitas vezes tenhamos compreendido. Mas aí, entre compreender e cumprir, há uma grande distância. E Kardec então começa trazendo para nós, no Livro dos Espíritos, as leis morais, que são 10. Vamos lembrá-las. Lei de adoração. Lei de adoração. Guarda muita relação com o que nós estamos conversando aqui hoje. Qual que é a nossa relação com Deus? Lei de trabalho, esforço. Lei de reprodução. O que nós temos dinamizado, os recursos que nós temos recebido, como temos dinamizado. Lei de conservação. São leis morais da vida, são leis divinas. Lei de destruição. Nós convivemos com a destruição. Lavoisier fala para nós, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Para se transformar é preciso destruir. Mas o nosso apego, muitas vezes, não nos capacita ou nos impede de entrarmos em sintonia com essa lei de forma conveniente. Lei de sociedade, a solidariedade entre os membros de um mesmo mundo. Lei de sociedade, regida por quê? O nosso manual de instruções para que nós possamos conviver melhor, ter uma melhor qualidade de vida interpessoal, é o Evangelho. A sociedade hoje está ainda possui esses valores negativos que possui, e Chico Xavier fala para nós, falta de Evangelho, meu filho, falta de Evangelho. Quando Chico foi questionado sobre o ambiente, no movimento, no próprio movimento espírita, a própria divergência que surge muito entre os próprios espíritas, o Chico falou assim, falta de Evangelho, meu filho, falta de Evangelho. Porque a gente sabe muitas vezes, mas não dá conta de praticar. E o que é o Evangelho? Exatamente o roteiro para que nós possamos assimilar essas leis divinas e cumpri-las e trabalhar isso para que a gente possa cumprir. Lei de sociedade, lei de progresso. Todos nós estamos submetidos a uma lei de progresso do ato anjo e todos nós vamos chegar à perfeição. Essa lei é que nos garante isso, associado a todo o entendimento dessa legislação universal divina. Lei de igualdade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para que a gente reconheça a nossa própria pequenez, para que a gente reconheça o nosso próprio tamanho. Ante a grandeza de Deus, ante a grandeza do universo, ante a grandeza das leis divinas. Lei de liberdade, livre-arbítrio. É o sexto, né? É o sexto princípio fundamental. Nós somos exatamente o resultado das escolhas que nós fazemos. É lei divina. Ela é inviolável. Todos nós somos livres. O apóstolo Paulo fala, tudo me é lícito fazer. Todos nós somos livres para fazer o que quisermos. Agora, nós aqui precisamos começar a ter consciência, ao assimilar as leis divinas, de quando é que nós estamos contrariando essa lei divina. De como é que nós precisamos ver essas diferenças das nossas escolhas no exercício do livre-arbítrio a partir desse entendimento novo. De justiça e de caridade. São as 10 leis morais que estão lá na terceira parte do Espírito, na questão 648 e seguinte.
Quando Kardec vai dentro desse tema, na abordagem sobre essas leis, vai questionando os espíritos, fazendo perguntas sobre a execução, a prática dessas leis, para que nós tenhamos um roteiro luminoso, um roteiro para iluminar a nossa mente, para que a partir daí novas leis divinas sejam acessadas por cada um de nós, a partir de um entendimento novo. Vamos fazer um intervalo pequenininho, para a gente voltar daqui a pouco, dando seguimento a esse estudo, onde nós traremos aí o depoimento, o ensinamento, o plano de André Luiz, de Kardec, de Leon Denis, de Joana de Ângeles, mostrando para nós como é que é esse processo de acessibilidade à lei divina dentro de nós, porque ela está dentro de nós. Muito obrigado, até já. Já estaremos de volta.